A Sam voltou e hoje o guia completo de progressões harmônicas. Eu vou estar entregando para vocês todos os métodos basicamente que os maiores produtores estão utilizando para fazer os hits que você tanto ama. Eu não só vou te dar o conhecimento para você criar suas próprias progressões de alta qualidade, como a gente também vai pegar 5 hits do trap nacional e a gente vai analisar eles profundamente. Isso tudo para que você consiga roubar exatamente a emoção que ele traz e consiga aplicar dentro das suas próprias batidas. Eu só preciso deixar algo claro. Esse vídeo aqui você precisa ter um conhecimento de harmonia. Basicamente você precisa saber os acordes maiores, menores e diminutos. Você precisa saber também sobre escalas, a escala maior e a menor, e sobre análise numérica. Calma, eu sei que pareceu complicado, mas a gente tem um vídeo aqui no canal que só cobre esses tópicos. Porém, se você não tá afim de ver esse vídeo, porque eu sei que ele é mais longo, eu vou dar aqui um breve resumo para que a gente consiga entrar no vídeo mesmo sem ter um conhecimento tão aprofundado. Então vamos lá, vamos começar com o básico. Você tem a escala maior ou menor. Essas são as duas escalas mais utilizadas dentro da música. Se eu pegar aqui Dó maior, eu vou perceber que Dó maior só tem 7 notas. 7 notas limitadas. Vamos colocá-las aqui no piano roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa oitava aqui não é uma oitava porque só está repetindo a primeira nota. Então a gente só tem 7 notas do total, e o que você precisa entender é que a gente chama a posição dessas notas de graus. Então se eu falo para você estar no 4º grau, eu estou falando da 4ª nota dessa escala, começando do Dó. Dó, 1, 2, 3, 4. 4º grau. 7º grau, 1, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você já entendeu que a gente só tem 7 graus numa escala, tanto na maior quanto na menor, e que cada uma delas tem um grau respectivo, você já tá, metade do caminho. Agora, o outro ponto que é muito importante é que você precisa entender que cada grau desse tem um acorde específico. O que é um acorde? Um conjunto de notas. No caso, os acordes que a gente vai utilizar são tríades, que são conjuntos de 3 notas. E rapaziada, cada um desses graus vai ter um acorde específico, maior, menor ou diminuto. Fechou? Novamente, se você não sabe, não faz ideia do que são acordes maiores, menores, diminutos, escalas e graus e tá muito perdido, vai nesse meu vídeo introdutório de harmonia, que a gente vai estar dando todas as ferramentas para você entender isso. Isso daí é uma coisa que ao longo do tempo você tem que decorar. Agora não precisa. Agora você pode vir aqui, e você só conta 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5. 5 no maior é o quê? É maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o quê? É menor. 1, 2, 3. 3 no maior é o quê? Menor. E a gente vai aqui. 1, 2. Então, 2 é o quê? Menor. E eu sei, ainda não parece muito promissor, mas a gente vai caminhar pra isso ainda. Pera. Então, ok, você já sabe agora que cada acorde, cada grau da escala vai ter um acorde específico, e você também sabe qual é a ordem e como você consegue montar qualquer acorde de qualquer escala em qualquer grau, por causa do chart que eu acabei de passar. E agora que começa a parte real do vídeo, onde você já tirou essa parte da teoria e você já pode começar a entrar mais profundo no porquê as progressões funcionam e como você pode começar a tirar o máximo desse conhecimento. Então, você vai ter que entender um outro conceito agora, que é de análise numérica. E isso é muito importante. Cada grau que a gente acabou de falar, ele não é anotado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em números tradicionais. Ele é anotado com números romanos. Então já deve ter visto isso em algum lugar da internet. O cara falando 678 e aparece a porra de um 678 não existe, né? Mas 671 e aparece a porra de uns números romanos na tua tela. Isso na realidade a gente chama de análise numérica musical. Basicamente, ao invés de você anotar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normal, você vai começar a utilizar números romanos para anotar a sua progressão. Ou seja, você vai utilizar o I para o 1, o 2I, né, 2Is para o 2, o 5 vai ser V e daí em diante. A grande sacada que você precisa entender é que a gente anota os acordes maiores como números romanos maiúsculos e os acordes menores com números romanos minúsculos. Já os acordes diminutos, a gente coloca uma bolinha do lado deles
ou um asterisco. Para a gente começar a praticar essa parada, porque isso tem a ver com a análise das progressões e para a gente entender como elas funcionam, eu vou fazer uma progressão aqui bem rapidinha e o que você vai ter que fazer é fazer essa análise numérica dessa progressão no maior. Então vamos lá. Eu acabei de fazer essa progressão, então vem comigo, faz a análise, escreve onde você quiser os números romanos dessa progressão, que indicam os graus, se é maior ou menor, lembra? Ou diminuto, se é maior ou menor ou diminuto. Então vou dar esse tempinho aí, vamos lá. Então, rapaziada, vamos fazendo passo a passo. Eu tô em Dó maior, ou seja, Dó é o centro da minha escala. 1, 2, 3, 4, ou seja, esse é o meu quarto acorde. Por ele ser maior, vamos colocar IV maiúsculo. Esse daqui, como eu sei que é o meu quarto, esse daqui vai ser o quê? Meu terceiro. E ele tá menor, então a gente vai colocar 3Is minúsculo. Já esse acorde aqui, vamos dar uma olhada. Tá em Lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aqui é Lá também. Então, esse daqui é o meu sexto acorde e ele tá menor, então vamos colocar ele menor aqui, minúsculo. E esse daqui, 1, 2. Então é o meu segundo acorde, então é o meu 2. E agora, pessoal, vamos fazer uma análise no menor pra gente conseguir treinar isso mais um pouco. Então eu vou vir aqui e tirar de Dó maior para Dó menor. E eu vou fazer a mesma coisa. Vamos ouvir primeiro. Agora para aí na sua tela e sabendo que está em Dó menor, eu quero que você faça a análise numérica dessa progressão aqui. Pausa aí a parada e faz. Terminou? Eu vou dar a resposta aqui para vocês. Esse daqui é 2 diminuto, então a gente vai colocar um asteriscozinho aqui, ó, do lado do 2. Pessoal, só para vocês saberem, eu estou usando Alt T para criar isso. Estou clicando, Alt T e digitando esses números. O meu próximo acorde é o meu quinto acorde, menor, então vou digitar ele minúsculo. Esse daqui já é um acorde, esse daqui é o quinto acorde. 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui é o meu primeiro acorde da escala, porque ele começa onde? Na nota base da escala. Então a gente vai colocar 1. E esse daqui, eu vi que está começando em Sol sustenido, então vamos chegar até Sol sustenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esse daqui é o meu sexto acorde. Só que ele tem uma coisa diferente dos outros, ele é maior. Então, rapaziada, vocês já estão começando a entender a ideia disso daqui. Por que é importante você entender dessa análise de progressões? Fazer essa análise, pessoal, pode parecer que não, mas tem múltiplas utilidades quando você quer entender profundamente progressões. A primeira coisa é porque só através disso que você consegue salvar progressões para depois. Então, muitas das vezes as pessoas ficam tentando guardar progressões na cabeça. Talvez decorar como as progressões visualmente se parecem no piano roll, só que isso tudo não é prático, não é funcional. E é exatamente para isso que isso daqui serve. Você consegue encontrar progressões que são muito boas, que são muito legais e começa a criar esse grande database de progressões que você ama ao longo do tempo. Então essa é a sua primeira tarefa. Você acabou de ganhar a habilidade de escrever e denotar qualquer progressão que você ganhe. E aí no futuro, quando você quiser replicar o sentimento de uma sample que você viu, você vai conseguir replicar esse sentimento de uma maneira muito mais fiel, entender a estrutura dos acordes mesmo. Fechou, rapaziada? Agora que vocês já entenderam isso, você tá ganhando a capacidade de ler música, de entender, de deixar registro sobre o que você fez. Agora, o que eu vou pedir para você fazer é começar uma coisa chamada exploração de progressões. Você vai, como eu, tá no seu piano roll, abrir qualquer piano que você quiser, por favor, que seja um som de piano, de preferência. A gente vai começar a fazer o que eu chamo de brainstorm de progressões. Então, em 1 minuto, vai tentar criar o máximo de progressões que a gente vai conseguir. Vou colocar no meu 15 segundos, mas é só para ilustrar o ponto que eu quero. No de vocês, tomem 1 minuto, façam bastante progressões, testem muito, testem diferentes combinações, anotem elas, tá? Fez, anotou. Eu vou clicar 15 segundos, eu vou começar.
No seu caso, você vai fazer a progressão e você vai anotar. Eu estou fazendo bem rápido só para ilustrar como vai ser mais ou menos o workflow. Você quer fazer muito, mas você quer fazer dessa forma. Então vamos lá, gostei dessa progressão. O que eu vou fazer? Eu vou ir na minha ferramenta onde eu estou tirando notas. E aí, pessoal, o que você vai fazer? Você vai na sua ferramenta onde você tira notas, seja qualquer lugar que for, pode ser no caderno, pode ser no papel, e você vai começar a anotar essas progressões. Então, eu no caso aqui, eu fiz uma progressão dentro de Dó menor, que ela foi o quê? 1, 2, 3, 4, quarto acorde. Ela foi do quarto, indo pro terceiro, indo pro segundo, indo para o primeiro. Então eu vou deixar anotado aqui, segundo, quarto. E aqui eu vou deixar do lado da minha progressão a nota que eu dou para ela e o sentimento que ela me causou. Isso é muito importante de você fazer. Então vamos lá. Vamos deixar ela um pouco mais lenta. Eu falei que tem que ser um compasso. Eu diria que tá me dando uma sensação de... Eu colocaria ela como muito melancólica, triste, angústia. E parece que, justo por a progressão tá descendendo, parece que tem algo que tá cada vez mais piorando. Então eu vou escrever isso. E depois eu vou dar uma nota pra essa progressão. Então, eu gostei bastante dela. Eu vou dar uma nota de 0 a 5, eu vou dar um 4. Então vamos fazer assim. Pra vocês que não sabem, pessoal, eu tô usando o Obsidian, tá? Que é um software muito conhecido aí para você tirar notas. Então eu vou colocar nota, sentimento, nota eu vou colocar 4, porque eu gostei bastante dessa progressão. Então vamos continuar. Estou escolhendo aleatoriamente sem pensar. Essa progressão que eu acabei de fazer é uma progressão 2, 5, 6, 1. Tentar inverter as notas. Um pouco pior do que a última, mas ainda dá para usar, tá usável. Então vamos lá. 2, 5, 6 maior e 1 menor. Essa daqui já parece estar um pouco mais no suspense. Ela começa muito triste, indo para esse caminho de melancolia que a gente tinha visto, mas bem no finalzinho ela parece que traz um pouco mais de esperança por causa desse sexto acorde. Então eu vou colocar luto, talvez. E para nota dessa progressão, eu vou dar mais ou menos um 4 também. Eu acho que estão no mesmo nível. Eu gostei das duas igual, apesar de eu ter curtido mais essa daqui do topo, tá? Eu acho que já deu pra vocês pegarem as ideias. Isso daqui é pra você explorar novas progressões, para você conseguir ver o campo harmônico de outras formas, porque um componente muito grande de você começar a se tornar uma pessoa que escreve progressões muito boas é você primeiro se familiarizar com os sentimentos que diferentes acordes trazem em diferentes contextos. Então, vamos supor que agora, depois de eu ter colocado 10 progressões aqui dentro das minhas notas, eu tenha percebido um padrão. Eu percebo que eu curto muito quando aparece o sexto acorde. Utilizando essa informação, depois de eu ter essa exploração de progressões, eu consigo perceber, o sexto acorde é um que eu tô sempre curtindo de usar, então vou tentar usar mais nas minhas progressões. Então vamos lá. No caso, eu curti muito o sexto pro primeiro, esse movimento. Então, por que eu não crio uma progressão utilizando isso agora? Então vamos lá. Ok, então vamos anotar ela aqui. A gente tem sexto acorde maior, indo pro meu primeiro acorde, indo pro meu segundo, indo pro meu primeiro de novo. Olha aí, a gente acabou de repetir um acorde. O que não tem problema, na realidade você pode repetir acordes dentro da sua progressão. Isso é até uma tática muito utilizada dentro de músicas, que é essa repetição de acordes. Mas agora a gente conseguiu
manipular a informação que eu já tinha sobre progressões com a experimentação que eu já fiz para criar coisas novas. E aí, nesse ciclo de experimentação e de descobrir emoções musicais, você vai acabar sempre se inspirando com alguma progressão. É impossível você fazer esse processo e você não encontrar um resultado que você goste, como esse daqui que eu acabei de fazer. Então, eu vou colocar aqui o sentimento dessa minha progressão, um sentimento muito mais heróico para essa parada, mas de um jeito mais sombrio. Sombras, batalha. O importante para você dar esses nomes descritivos é que o seu cérebro começa a associar essas coisas para esses acordes específicos. Ao longo do tempo, você vai identificando os padrões do que você gosta. Lembra, nunca é sobre encontrar a progressão perfeita, nunca é sobre você encontrar a progressão que vai fazer os seus beats se tornarem X ou Y. É sobre você encontrar o que você gosta, o que você procura. E ninguém vai te dar isso na mão, cara. Não existe nenhum lugar onde você vai encontrar, olha, se você quer que o seu beat soe como isso, tome a progressão X. Você tem que descobrir isso por conta própria, porque mesmo que alguém te passe isso, é muito mais poderoso quando você entende de onde isso veio. Agora eu parei pra perceber que essa progressão que eu acabei de fazer, ela não é uma progressão tão braba, mas ela é uma progressão braba, mas não é uma progressão braba nota 5. E eu acabei de dar uma nota 4 para essas duas. Então vou alterar minha nota, vou deixar essas nota 3 e essa daqui eu vou colocar nota 4, tá? E agora, rapaziada, depois de você já ter explorado um pouco o campo harmônico da escala que você preferir e ter entendido já mais ou menos como os acordes interagem e o que você gosta, tá na hora da gente entender um pouco o que funciona no contexto de pop, hip hop, na maioria dos gêneros populares que você vê hoje em dia. E o que funciona, rapaziada, é você usar de 2 a 4 acordes. Não tente colocar muitos acordes também, porque senão você já começa a sair um pouco dessa parada, entendeu? Dessa regra estipulada. E progressões de 2 a 4 acordes são mais fáceis de fazer, o que é bom. Então, eu vou dar um exemplo agora para vocês de uma progressão de 2 acordes, uma progressão de 3 acordes, uma progressão de 4 e como você pode colocá-las em prática. Então, vamos começar com a progressão de 2 acordes. Essa daí é uma progressão de 3 acordes. Só tá utilizando o primeiro acorde da escala, que é esse daqui, e o meu 6º acorde da escala. Então é uma progressão 1, 6, ok? Sam, como a gente delimita 2 acordes? Pessoal, a gente faz isso pelo que a gente chama de barra. Um exemplo, uma barra são 4 compassos. Então a minha pergunta para vocês é quantos acordes aparecem dentro dessa barra? Vou mostrar agora uma progressão de 3 acordes. Agora eu acabei de usar 1, 4, 5, 5. 3 acordes. Você pode fazer isso, você pode utilizar como você quiser e arranjar eles como você quiser também. O ponto que eu estou mostrando aqui, existem diferentes formas de você fazer para quebrar a fórmula de ter 4 acordes em 4 compassos e você não precisa ficar preso a isso, você pode usar quantos acordes você quiser e pode colocar eles no ritmo que você quiser, omitir em certas horas. Se eu quiser eu posso tirar esse acorde daqui, colocar ele aqui e agora eu inverti, né? Agora ficou 1, 5, 4. Ou seja, entender isso é chave. E por último, uma progressão de 4 acordes, né? Que seria o que a gente já estava fazendo basicamente. Lembrando novamente que você pode repetir acordes. E uma dica muito importante é que o acorde mais repetido em progressões é sempre o 1. Isso porque o 1 ela é a casa dessa nossa escala. Então é muito fácil você sempre voltar para o 1 para você mudar uma harmonia. Então essa é outra técnica interessante. Você utiliza o 1 sempre como um intermédio para você explorar outros locais. Então vamos lá. Eu coloquei o meu primeiro acorde, eu coloquei o meu segundo acorde e aqui eu coloquei... Vou inverter para ficar mais fácil para vocês. Coloquei o meu primeiro acorde, coloquei o meu segundo... Coloquei meu primeiro de novo e fui pro quinto. Sendo que talvez, se eu deixasse direto pro meu quinto, talvez ficasse um pouco abrupto, talvez não combinasse. Então, isso é uma dica importante também. O 1, ele pode ser um intermédio para você explorar outras áreas harmônicas. E a última dica de ouro para você criar progressões
é a noção de rotação de progressões. Pessoal, sempre que você encontrar uma progressão, essa progressão tem como ser rotacionada. E isso é um conceito um pouco difícil da gente explicar, por isso você tem que ver na prática como isso funciona. Basicamente, o que vai acontecer é que se você descobre uma progressão que você gosta muito, você já descobriu 4 outras progressões que você consegue usar. Sei que parece louco, mas acompanha. Uma progressão que eu amo utilizar dentro da escala menor é a 2, 5, 1, 6. Dentro da escala menor, isso fica com uma sonoridade muito legal. Esse quinto acorde aqui maior, por causa da harmônica. E aí o que eu vou fazer é que eu vou inverter esses acordes só para o voice leading deles ficar melhor. Na prática, as progressões vão durar um pouco mais, vão durar 8 compassos mais ou menos. Então essa daqui é a progressão que eu acho muito interessante. E o que acontece é que, se eu descubro essa progressão, eu já descobri outras 4 que eu com certeza vou gostar. E ele se baseia em eu só rotacionar o lugar onde eu começo. Então, se eu comecei aqui no meu segundo acorde e eu seguir essa progressão, eu posso jogar ele aqui para trás e jogar esse acorde para frente e essa progressão vai continuar funcionando igual. Porém, eu vou estar com um novo sentimento. Então, vou até mudar de tom para a gente resetar nosso ouvido. Vou tirar o Scale Highlighting. Funcionou, gostei, dá para usar. Então vamos rotacionar novamente. Vou pegar o quinto acorde, deixar aqui atrás e vamos ouvir agora assim, mudando de tom. Esse especificamente ficou muito bom. Esse é o tipo de progressão que eu anotaria. Então lembra, ainda com essa ideia da gente anotar as progressões pra gente salvar elas para depois. Então vamos fazer a última rotação antes do acorde se tornar a mesma coisa, né? Antes da progressão voltar a ser original, a gente vai pegar esse daqui e jogar pro final. E agora vamos colocar essas notas aqui embaixo só para dar um pouco mais de sustância para esse nosso acorde. Outra progressão muito boa, e tudo isso eu já tinha uma progressão e eu só rotacionei ela para descobrir outras progressões que iriam soar semelhantes, porém com aquele toque de diferença, para a gente conseguir ter essa nova perspectiva. Essa daqui seria 6, 2, 5, 1. Ou seja, a gente começou com 2, 5, 1, 6 e terminamos em 6, 2, 5, 1. E se a gente rotacionar novamente, a gente vai terminar com 2, 5, 1, 6, que é o que a gente iniciou. Então, pessoal, esse conceito de rotação de progressões é chave, tá? Para você conseguir desbloquear muito mais progressões que você conseguiria normalmente. E aí, cabe a você, agora do vídeo, depois de ter explorado já essas progressões, entendido as que você gosta e ter descoberto mesmo as possibilidades, escolher o que você vai usar dentro da sua progressão. Só que não é só isso que esse vídeo é sobre. Eu já entreguei tudo na sua mão, é só você ir lá, testar, descobrir, ir por sua conta própria. O que eu vou te dar agora é progressões que já são muito utilizadas, são quase clichês aqui dentro do trap, para você aí que não tá com tempo, não tá com vontade de ficar se aventurando por esse campo harmônico. Então vamos lá. Primeiro conjunto de progressões é o conjunto da 1-5, que são as progressões que tem os acordes 1-5 ou 1-4, tá? Essas progressões funcionam muito bem, e eu vou colocar elas aqui no meu FL. Isso daí é uma progressão 1, 4, 5. Essas progressões funcionam muito bem porque o quarto e o quinto acorde são os acordes mais distantes da minha tônica, em questão de intervalo. O que significa que eles vão ser a mudança mais drástica de emoção da minha tônica. Isso causa com que eles sejam os acordes com mais movimento dentro da nossa escala. Ou seja, o quarto e o quinto acorde e a tônica, que é o primeiro acorde, em qualquer escala, seja maior ou menor, são considerados os acordes mais importantes, e é por isso que você vai ver eles em 99% das músicas. Então, o conjunto de progressões que eu vou dar para você é a 1-5, que seria isso daqui, que vocês já ouviram 1 milhão de vezes. Ou vocês já ouviram uma variação, que seria a 1-4.
Ou então você já ouviu uma variação dessa também, que seria 1, 4, 1, 5. Lembrando que, pessoal, eu estou utilizando aqui inversões, tá? Então os acordes não estão na forma natural deles, que seria essa daqui, que é mais fácil se você não tem tanta experiência no piano roll de visualizar. Caso você fique perdido, eu falei 1, 4, 1, 5. Basta você saber que eu estou em Dó menor, você vai lá e encontra as notas base. Então, se eu estou no 1, eu venho no Dó, que é o meu 1. E se eu estou no quarto acorde, é só você procurar o quarto grau. Então seria 1, 2, 3, 4. Eu vou até ligar o Scale Highlighting, porque para vocês deve ficar melhor de visualizar. Pronto. Então 1, 4, 1, 5. Outra variação desse seria 1, 4, 5, 1. Ele funciona mais ou menos assim. Sensação de muita resolução. Esse é um dos que eu gosto muito de usar. E esse daqui a gente fecha o conjunto do 1, 5, 1, 4 que eu te falei. Do 1, 5 e 1, 4, esse conjunto de acordes que é muito padrão que você vê na maioria das músicas. O próximo conjunto de acordes que a gente vai ver que é muito comum também é os acordes utilizando o 1, 7, 6 ou 3. E são essa bolha de acordes que são todos acordes maiores e só tem um acorde menor ali dentro. A gente vai ver as variações dele, como você pode tirar emoções mais felizes mesmo estando numa escala menor. Então, a gente vai vir aqui e fazer o primeiro que 1, 7, 6, 6, 7, 1. 7, 6. Pessoal, e é legal notar que aqui a gente já teve uma variação mais rítmica das outras progressões que a gente já está utilizando. Aqui a gente já utilizou um ritmo que já está pegando ali nos contratempos algumas vezes. E aqui a gente não está repetindo o que a gente fez aqui. A gente está voltando, basicamente. Então, já vai introduzindo já umas noções de que você pode brincar de diferentes maneiras com a sua progressão. Você não precisa ficar sempre naquele, batendo em cada compasso. Pessoal, outra variação desse conjunto de acordes a gente pode colocar como 1, 6, 7. E a última variação que eu quero mostrar para vocês desse conjunto mais feliz que a gente está vendo é 1, 6, 3, 7. E aqui, gente, é muito utilizado em música pop. Então, assim, se você está fazendo um reggaeton ou uma parada bem puxada pro popzinho que você quer fazer as pessoas se identificarem muito fácil, é essa progressão. Então vamos tocar. Instantaneamente já dá pra fazer qualquer música pop que saiu nos últimos 30 anos. As últimas duas progressões que eu vou falar que são muito padrões são caso à parte. Elas já são mais difíceis de serem encontradas, mas ainda assim existem milhares de músicas que utilizam elas. E a primeira que a gente vai ver é a 251, muito famosa, muito usada, não tanto contra as outras que a gente acabou de ver. E 251 pode ser tanto usada no maior quanto no menor, só que a mais utilizada tá no maior. Então a gente vai vir aqui e vai colocar em Dó maior e a gente vai fazer 251 nele. E vamos colocar umas sétimas, porque as sétimas vão dar esse feel que a gente quer mais R&B jazz. Não sabe o que são sétimas? Assiste meu vídeo de extensões que lá eu explico tudo. E agora vamos testar essa mesma progressão dentro do menor, pra gente ver o que muda. E a gente vai utilizar sétimas também. Só que no menor a gente vai fazer algo de diferente. 2, vamos colocar a sétima do 2. Aqui no quinto acorde a gente vai deixar ele maior. Você não precisa entender o que está acontecendo pra gente estar deixando isso maior, mas geralmente o quinto acorde ele pode ser maior e ele às vezes deixa uma cadência muito melhor para o primeiro acorde.
muito bom. A última progressão que eu quero mostrar para vocês é a 651. E essa daqui, cara, você vai ver assim em tantos lugares. Isso daqui é absurdo onde eu vejo essas progressões. A gente vai fazer essa progressão no menor, porque é onde ele é mais conhecido. Mas você pode fazer no maior também. E o fio vai mudar bastante, eu não vou mentir. Vamos lá. Sexto maior. Quinto pode ser menor ou maior, depende do quanto de tensão você quer adicionar. Eu vou fazer menor porque eu prefiro menor. E primeiro acorde. Vamos fazer umas inversões, deixar ele mais bonito. E lembra, ó, você pode brincar. Traz o acorde para subdivisões diferentes, locais diferentes, vê como soa. Repete acorde, se quiser repete os outros aqui. Isso daqui precisa ser uma ferramenta de experimentação. Nunca copie e cole acordes, pessoal. Então vamos ver como isso daqui tá soando, que a gente acabou de criar. Decente, bem decente. Ou seja, só repetindo acordes, mudando a ordem deles, mudando o ritmo, a gente consegue criar progressões mais originais. E agora, rapaziada, a gente entra na outra parte do nosso vídeo. Eu já dei todas as ferramentas possíveis que você precisa para você começar a entrar nesse mundo, entender um pouco mais de progressões harmônicas e desenvolver as suas próprias. Ainda tem muito mais coisa, a gente ainda pode entrar em função harmônica, progressões do ciclo das quintas, por exemplo, estudar como os intervalos de cada acorde afetam as emoções dele, mas isso já é um assunto mais avançado que a gente vai deixar para um vídeo futuro, pessoal. E agora, a gente ainda vai analisar os 5 hits que eu falei do trap nacional para você poder roubar essas progressões e utilizar onde você quiser, nas suas próprias produções. Então, eu vou trazer aqui 5 músicas, um mid delas que eu desconstruí. Primeiro breakdown a gente vai fazer de Heal the Run Diagnóstico. O motivo de eu ter escolhido essa música é porque a progressão dela é muito gostosinha e ela tem uma coisa muito especial que eu vou explicar pra vocês em um momento. Então vamos lá. Semelhante o suficiente. Vamos agora então colocar a progressão de forma simplificada, porque aqui tem muita coisa acontecendo. A gente tem, rapaziada, 6 com uma sétima, 5 e 1. Eu sei que vocês devem estar se perguntando agora, Sam, mas cara, como assim esse acorde aqui é o 5? Calma que eu vou explicar, porque essa progressão específica tem múltiplas formas de você interpretar ela. Mas a que eu vou fazer, esse daqui é o primeiro acorde e a gente está fazendo 6, 2 e 1. E a gente está utilizando uma sétima nesses dois acordes. A sétima desse é menor e a sétima desse é maior. Então a gente tem 6, 2, 1 e o 6, 2 com sétima. Como você anotaria isso? Você vai aqui e vai escrever 6 mais maior 7. Você vai vir aqui e vai escrever 2 e bota full. Por que full? Porque você pode chamar o segundo, coloca 2 diminuto e coloca sétima ali do lado. E aqui a gente coloca apenas 1. E aqui repete 1. Então, e pessoal, o motivo dessa progressão funcionar muito bem, eu vou atribuir ao voice leading dela. Se você perceber do jeito que eles arranjaram aqui, a progressão ela tá com uma cadeia descendente de acordes muito bonitinha e que vai fluindo muito suave. Outra coisa que fez essa progressão ser muito boa é as sétimas e o jeito que ele utilizou as sétimas. Porque as sétimas aqui estão para dar uma tensão adicional e adicionar dentro desse voice leading. Então, sem as sétimas, a progressão soaria assim. Foi com as sétimas. Muito melhor. Pra gente falar da função harmônica disso, eu sei que eu não expliquei no vídeo, mas a gente pode ainda tentar explicar por alguns princípios o que está acontecendo.
ele tá indo do sexto acorde, que é uma tônica, ou seja, mais estável, indo pro segundo acorde, que é uma pré-dominante, com um 7, se a gente adicionar uma sétima dentro dessa pré-dominante, ela fica ainda muito mais tensa do que originalmente ela era. Funciona até mais ou menos, tá funcionando aqui até mais ou menos como uma dominante. Isso já entra numa parada que é um pouco mais avançada, mas vocês vão conseguir pegar. Quando você adiciona uma sétima totalmente diminuta, ou seja, você tem a sétima normal que é maior e você tem a sétima menor. Quando você adiciona a sétima menor dentro do acorde diminuto, ele fica simétrico. O que acontece é que quando eu inverto ele sempre vira o mesmo acorde. Então, o diminuto aqui, ele não só pode ser visto como segundo acorde, como ele pode ser visto como o sétimo acorde harmônico também, que seria dominante. Então, aqui a gente entra numa parada onde esse acorde pode ter múltiplas funcionalidades. Então, normalmente seria um pré-dominante, mas aqui ele está funcionando como dominante totalmente, está levando a gente para esse primeiro acorde de uma maneira muito tensa. Eu sei que parece complexo, mas é porque eu não expliquei totalmente como funciona a harmonia funcional. E eu nem quero que você entenda isso agora, porque isso é bem mais complexo. Copie apenas a progressão, experimente com ela. Agora vamos para a nossa próxima progressão, que a gente vai ver de savana do teto. O MIDI que eu fiz foi esse daqui. Inclusive, essa música dá pra fazer um remake firme, porque eu sei de onde ele pegou os timbres que ele tá usando. Mas o ponto principal é a progressão disso daqui. Se vocês querem ver remakes, a gente pode fazer remakes também. E a gente faz análise profunda das músicas, né? Essa progressão aqui é basicamente, se a gente simplificar, esse daqui é o primeiro acorde. Aí aqui, esse é o quarto acorde. Esse daqui é o quinto acorde. Vamos só colocar na tonalidade correta, que seria Sol maior, Sol menor. E agora a gente basicamente tem a progressão autêntica de savana. Só repetir esse quinto acorde. Então, se a gente for anotar, na hora que você for anotar essa progressão para utilizar depois, você coloca 1 maior, vamos puxar esse 1 para cá. Pode colocar 4 menor. E por último, 5 maior, ou seja, 5 maiúsculo. A gente vai puxar para cá. E o fato do 5 estar maior está dando uma tensão muito grande. Mas essa progressão aqui tem uma estrutura muito simples. Está começando uma tônica, indo para uma pré-dominante e indo para uma dominante. Está utilizando aquele clichê que eu mostrei para vocês anteriormente, onde a gente começa no 1, vai para o 4, depois vai para o 5. Para vocês verem o quão é utilizado esse clichê. Então a progressão sem nenhum frufru, sem nada, é só isso daí. Essa progressão está funcionando muito bem, justo, e todo esse fio é construído a partir do fato do quinto acorde ser o maior. Então, como eu falei, isso é uma dica muito interessante se você quiser capturar essa vibe. Outro ponto importante é o fato dele só utilizar 3 acordes. Vocês perceberam que na música anterior a gente também só viu 3 acordes? Isso talvez te diga um pouco do como a gente utiliza progressões atualmente dentro do hip hop. Então teste talvez fazer progressões com 3 acordes. Normalmente você fazia com 4. Testa com 3 agora. E vê como isso vai soar. Outra coisa interessante é o fato dele ter repetido um acorde aqui no quarto compasso. O que só acentuou ainda a tensão que esse quinto acorde já construiu. Agora, a próxima música que a gente vai ver é a Doce Mágico do Teto. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? A gente está indo, eu vou tirar todo esse frufru novamente para vocês conseguirem visualizar com mais calma. E vamos colocar no tom também, isso daqui está em Sol menor também. Caraca, isso daqui está na mesma tonalidade de savana em Sol menor. Então vamos tirar tudo isso daqui, inverter. Visualizando assim fica muito fácil. É uma progressão 6,
5 maior novamente e 1. Então, qual que é o outro padrão que a gente pode denotar, principalmente do artista teto? Olha só, alguns dos beats deles, ele tá utilizando muito o 5 maior. Então, se você quiser uma vibe parecida, tenta copiar esse estilo. E essa progressão tem outra coisa interessante, o fato dele repetir o primeiro acorde 2 vezes, que é o que eu tinha te falado, que é o que eu cheguei a falar pra vocês, onde você geralmente vai ser o acorde mais, onde o 1 vai ser o acorde mais repetido, justo por ele ser a casa, ele ser muito estável e poder entrar fácil no ouvido das pessoas. A gente está em Ré sustenido menor, indo do primeiro acorde pro quinto acorde. Então vamos tirar essas inversões e a gente vai ter o primeiro indo pro quinto. Depois a gente volta aqui pro primeiro e a gente utiliza o quinto acorde dominante, que seria o quinto acorde maior, com uma sétima. E volta aqui pro primeiro. Ou seja, o quinto acorde era assim, com sétima, e o produtor do Will só subiu isso daqui. E lembra do que eu falei dos conjuntos de acordes? Lá que ele utilizou apenas o 1, o 4 e o 5. Então, tudo basicamente que você vai ver na indústria tá girando em torno desses clichês que a gente acabou de falar. Olha só, qual foi o acorde mais repetido da progressão? Ainda foi o primeiro acorde, porque ele é a âncora. Então, o último que a gente vai ver é do Rio The Runner, Me Sinto Oruan. Holy shit, it's chip is cookie. Playboys investindo em mim como se eu fosse a cura. O que a gente tá vendo aqui, gente, é uma progressão 6, 5, 6. Novamente, você pode interpretar de mais formas, mas a que mais faz sentido é essa pra mim. Você tem o sexto acorde da escala e você tá indo pro quinto acorde e deixando ele maior e depois voltando pro sexto. Então a gente pode anotar essa progressão como 6 maior, quinto maior com sétima e o sexto também aqui com sétima, mais de 7. E depois ele volta para o sexto e repete nesse loop. Então, olha aí como apareceu novamente a presença do quinto acorde. Ele apareceu basicamente em todas as músicas que a gente viu. Então ele é um acorde importante. O fato dele estar maior aqui também diz muito. A gente ir do sexto pro quinto é ir de uma tônica para uma dominante, porque o sexto acorde, ele geralmente tem a função de tônica ainda dentro da escala. Então a gente está indo de uma tônica para uma dominante e voltando para uma tônica. Ó, só indo aqui para reiterar a presença dele repetir os acordes, tá? No caso, o loop tá aqui, só que ele repete 2 vezes esse acorde. Então, um negócio que eu vejo muitos iniciantes fazendo é às vezes nunca repetindo acordes, tem que ser uma progressão com só esses X acordes e todos eles têm que ser diferentes. Só que repetir acordes é uma maneira ideal de você conseguir criar familiaridade com o ouvinte. No final, a conclusão que eu quero chegar mostrando todos esses acordes aqui para vocês e essas progressões dessas músicas não é para você literalmente roubar elas. Você pode fazer isso, ninguém é dono de progressões harmônicas. Mas o ponto principal é como você pode pegar elas e transformar. Pô, e se eu pegar essa progressão aqui do Ryu e talvez aqui no final eu tacar o sétimo acorde? Ou talvez eu pegar e tacar o quarto? Como eu posso alterar ritmicamente? Talvez eu possa pegar e deixar isso mais pra cá. Pegar esses acordes e deixar eles mais espaçados. Talvez eu possa rotacionar essa progressão e deixar o quinto acorde antes do sexto. E eu ficaria com essa sonoridade. Com o poder da análise numérica, agora você já tem como manipular as progressões da forma que você quiser e salvá-las para depois. Gente, esse foi o vídeo basicamente. Sam voltou. Semana que vem a gente já tá com mais vídeo. Então fiquem ligados no canal. Tamo junto, rapaziada.